pessoal, dando continuidade a mais um Fractal Revisa. Hoje eu vou fazer uma aulinha aqui com vocês, revisando um pouquinho sobre os conceitos iniciais de ponto, reta, plano, segmentos de reta, ponto médio e por aí vai. E dentre esses exercícios que eu coloquei na lista, escolhi o exercício 8 para a gente trabalhar um pouquinho esses conceitos. E o exercício 8 fala para nós o seguinte: fala que P é ponto médio do segmento AC. Ou seja, aqui no meu segmento de A até C, P está dividindo esse segmento em duas partes. E essas duas partes têm mesma medida. Ele fala também para nós que Q é ponto médio do segmento BC. Ou seja, aqui no nosso segmento de B até C, o ponto Q está dividindo esse segmento em dois trechos também de mesma medida. E ele pede para nós, sabendo disso e conhecendo esses valores, determina a medida do segmento AB. Como eu disse, pessoal, ponto P divide o segmento de A até C em dois de mesmo tamanho. Ou seja, de A até P tem que ter a mesma medida de P até C. Galera, segmento AP tem que ter a mesma medida do segmento PC. Segmento AP, 5x mais 20. Igual segmento de P até C, 2x mais 50. No ano anterior, a gente comentou um pouquinho sobre equações de primeiro grau. E para a gente resolver ela, nosso objetivo era isolar o valor do x. Ou seja, 2x está positivo, vou trazer para o primeiro membro negativo. E nós temos que 20 está positivo, vou levar para o segundo membro também negativo. Então nós temos 5x menos 2x igual a 50 menos 20. 5x menos 2x, nós temos 3x. 50 menos 20, nós temos 30. 3 está multiplicando, trago ele dividindo. 30 dividido por 3, nós encontramos o x valendo 10. Achamos o valor do x. Acabou? Ainda não. Temos que pensar um pouquinho mais. Nós precisamos pensar aqui também nesse segmento onde Q é ponto médio de BC. Ou seja, de C até Q tem que ter o mesmo tamanho de Q até B. Então nós temos que o segmento CQ tem que ter o mesmo tamanho do segmento QB. O segmento CQ ele tem medida 4x mais 10. E nós temos que o segmento QB tem medida 2y mais 60. Precisamos isolar o valor de y, da mesma maneira que fizemos do lado de cá. 2y está positivo, trago para o primeiro membro negativo. 10 está positivo, vai para o segundo membro também negativo. Então nós temos que 4y menos 2y está sendo igual a 60 menos 10. 2y está sendo igual a 50. 2 está multiplicando, trago dividindo. Y vai ser 50 dividido por 10. Nós temos que o valor de y, vai ser 50 dividido por 2. Y vale 25. Achados os valores de x e de y, nós temos que determinar a medida do segmento AB. Como já achamos os valores de x e de y, nós precisamos substituir os valores de x e de y nessas expressões para poder determinar o tamanho de cada segmento desse. E lembrando, como a gente quer a medida do segmento AB, quem é o segmento AB para nós? É o segmento AP, mais o segmento PC, mais o segmento CQ, mais o segmento QB. Lembrando, o que a gente anotou logo no início? Que a medida de AP e PC é a mesma. Ou seja, se eu substituir em apenas uma dessas duas expressões, automaticamente eu já acho o valor da outra. Da mesma maneira para o segmento CQ, ele tem o mesmo tamanho de QB. Ou seja, se eu calcular apenas uma dessas duas expressões, eu já determino o valor da outra. Então vamos fazer o cálculo de cada uma aqui separadamente. 5x mais 20 e 2x mais 50. Está mais fácil eu substituir aqui, menos continha. Como o x nosso vale 10, então aqui vai aparecer para nós 2 vezes 10 mais 50.
E esse segmento para nós, 2 vezes 10, 20, mais 50, ele mede 70. Ou seja, se esse trecho mede 70, esse trecho também mede 70. Do lado de lá, nós temos, da mesma forma que esses dois segmentos têm o mesmo tamanho, e conhecemos o valor de y, que é 25. Vou substituir nessa segunda expressão, porque ela está mais simples. 2 vezes o y, que vale 25, mais 60. 2 vezes 25, nós temos 50. Mais 60, isso vale para nós 110. Ou seja, se esse segmento mede 110, como eles são iguais, esse segmento de cá também mede 110. Como eu quero a medida de A até B, essa medida será dada por AP, que mede 70, mais PC, que também mede 70, mais CQ, que mede 110, mais QB, que também mede 110. Galera, somando tudo, a gente obtém a medida desse segmento AB. Então, 70 somado com 110 é 180. 70 somado com 110 também é 180. E 180 com 180, nós temos que o segmento AB mede 360, como a gente queria determinar. O outro exercício que eu escolhi para vocês foi o exercício de número 9. No exercício de número 9, ele fala para nós que M é ponto médio do segmento AB. Ele nos fornece o segmento AM medindo 4x menos 20 e MB medindo 2x mais 30. E no exercício ele pede para nós, ache o valor do x e determine a medida do segmento AB. Exercício similar ao que a gente fez anteriormente. Vamos lá? Como M é ponto médio de AB, nós temos que esse trecho e esse trecho, AM e MB, eles têm que ter a mesma medida. Então nós temos aqui que o segmento AM tem que ter a mesma medida do segmento MB. Segmento AM, medida dele é 4x menos 20. Segmento MB, sua medida é 2x mais 30. Nós temos que isolar o x, e é uma das coisas que ele pediu. Determinando o valor do x, galera, nós temos que 2x está positivo, eu vou trazer ele para o primeiro membro negativo. 20 está negativo, eu vou levar ele para o segundo membro positivo. Então, 4x menos 2x está sendo igual a 30 mais 20. 2x está sendo igual a 50. 2 está multiplicando, trago ele dividindo. X vai ser 50 dividido por 2. Nós temos que o valor do x é 25. Achei o valor do x. Era uma das coisas que ele havia pedido? Era. Está faltando determinar a medida do segmento AB. Galera, para determinar a medida do segmento AB, nós temos que esse segmento AB ele é formado de duas partes. Uma que vai de A até M e a outra que vai de M até B. Só que essas duas partes têm a mesma medida. Ou seja, se eu achar o resultado de uma expressão dessas, automaticamente eu acho da outra. Vou nessa de cá, porque ela está mais simples. Substituindo. Nós temos aqui, ó, 2 vezes o valor do x, que é 25, mais 30. 2 vezes 25, nós temos 50. 50 mais 30, nós temos 80. Ou seja, o segmento MB mede 80. Como eles são iguais, a M também mede 80. Ou seja, se eu quero a medida do segmento AB, esse segmento AB será dado por 80 mais 80. Esse segmento AB, ele mede 160. Terminando o exercício. Como ele pediu o valor de x, é 25. O valor do segmento AB, 160. Galerinha, abraço para vocês. Até a próxima.